Olá, muito boa noite. Boa noite a vocês. Muito boa noite. Estamos começando mais uma live. A nossa segunda live do ano, né, de 2021. E só dar um tempinho o pessoal chegando aí, o pessoal que está entrando. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, hein? Fica ligado aí conosco. Bom, boa noite a quem está chegando, boa noite para vocês. Fico muito feliz mais uma vez de estar podendo compartilhar com vocês aí da nossa live. Só lembrando que nós temos também, né, o nosso curso. Hoje nós iniciamos uma nova turma presencial, todos os domingos, né, os alunos que vieram, muito agradecido. Só lembrando também que nós temos as nossas aulas online, ok? A Nath já está dando boa noite. Só dá um momentinho que eu vou tentar colocar aqui os comentários aqui do pessoal na tela para vocês também poderem ver. Deixa eu ver. Pera aí, que nós vamos colocar os comentários do pessoal que está comentando aí também. Acho que o Face não está deixando. Pera aí. Tem que copiar aqui. Mas muito boa noite, vocês estão chegando aí, boa noite, né? Muito obrigado pela audiência, né? Também vocês aí que puderem dar o seu like já, né? Deixa o seu like aí. E quem puder também compartilhar essa live para que mais pessoas possam assistir, né? É um assunto bem importante. Para quem é interessado em aprender uma nova língua, aprender no caso o inglês, nesse caso, né? As nossas lives são aulas gratuitas, né? As lives são onde eu falo alguns assuntos bem interessantes que às vezes passa despercebido, algumas coisinhas não é ensinado em determinados cursos, né? Então eu tenho tentado pegar alguns assuntos nesses tipos aí. Se alguém puder me falar também como está sendo o áudio aí, né, já vai ser legal, porque da outra vez eu tentei melhorar um pouquinho mais o áudio. E se alguém puder comentar como que o áudio está, só para saber se está tudo legal aí para a gente começar a nossa aula de hoje. Ok. Deixa eu ver se eu consigo agora colocar o comentário aqui. Não sei se vai aparecer para vocês aí. Vamos testar. Deixa eu mudar aqui para a sala. Agora sim, a Nath Caneda, boa noite. Boa noite aí. Marika também comentou aqui que o áudio está bom. E comentário da Marika. Aí, acho que agora vocês conseguem visualizar aí. Bom, Marika comentou que o comentário tá bom, o áudio está bom, mas muito bem. Você que tá chegando aí, pessoal estão chegando aí, vamos ficar ligados porque hoje a nossa live vai estar interessante. Essa aula de hoje vai estar interessante. Boa noite, Lia. Boa noite, Lia. A Lia começou novamente a aula hoje, né, Lia? Dessa vez vamos pegar firme, Lia. Não vamos parar, não vamos desistir, vamos continuar. Vamos continuar nessa luta aí. Como eu disse, né? Como eu falo para os alunos, o nosso curso em si demora 3 anos, né? São 6 livros, então são 3 anos de curso. Mas como eu falo para os alunos, é só o começo, né? É só o começo para a gente começar a aprender o inglês aí, ok? Ok, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Deixa eu abrir aqui para a gente começar a nossa aula. Sei que já... Aqui, pronto, vamos lá. Aqui nós temos então, usando o verbo to make, quando ele não é traduzido como fazer. Eu sei que vocês, né, muitos aí já conhecem o verbo to make, provavelmente já conhece o verbo to make, ou já se deparou com o verbo to make, né? O verbo to make aqui.
Então, muitos provavelmente já conhecem esse verbo. Esse verbo é muito conhecido. Para quem não sabe, né, o verbo to make em inglês significa fazer. Não sei se vocês estão... Acho que vocês não estão conseguindo ver, né? De novo, deixa eu arrumar aqui. Oh. Um momento. Desculpa. Sorry. É tanta coisa no programa aqui que agora vai. Sorry, you guys. Agora vai. Vamos lá. Deixa eu pegar o marcador aqui. Pra gente poder... Ok. Então, agora sim. Nós vamos hoje usando o verbo to make quando ele não é traduzido como fazer. Nós sabemos que o verbo to make em inglês significa fazer, né? O verbo to make significa fazer. E nós também temos o verbo to do. O verbo to do também significa fazer. Mas, né, o verbo to do também significa fazer. Vou tentar escrever o do aqui com o mouse, fica ruim. Não fica muito legal. O verbo to do também é fazer. A diferença, eu vou falar rapidinho. Hoje não irei tratar sobre a diferença entre o verbo to do e o verbo to make, mas sim a forma de usar o verbo to make quando ele não é traduzido com português como fazer. Ah, mas como assim ele não é traduzido como fazer? Nós vamos ver alguns exemplos. Existem N maneiras de a gente poder traduzir o verbo to make em alguma frase ali, ok? O verbo to make, bem simples, ele é o fazer de... Quando eu for criar, produzir ou cozinhar algo, né? Se eu for criar alguma coisa, produzir alguma coisa, né? Cozinhar alguma coisa, então sempre se usa o verbo to make, como, por exemplo, fazer um arroz... na fábrica faz camiseta, né? Eu estou fazendo um novo jogo. Ok, voltou. Minha imagem tinha caído. Estou fazendo um novo jogo, quer dizer, a pessoa está criando aquele jogo, então todos vão usar o verbo to make. Então a diferença entre o do e o make é mais praticamente isso. Lembrando que hoje a aula de hoje não é sobre isso, mas sim como a gente usar o verbo to make quando ele não é fazer traduzido para português. Vamos lá. Coloquei alguns exemplos aqui. Verbo to make, fazer. Aqui, só como ele é o verbo fazer. Can you make some coffee? Can you make some coffee? Que você pode... Olha aqui o make aqui, né? Você pode fazer um café. Você pode fazer um café. O verbo to make, nesse caso aqui, tá como fazer. Como eu disse, quando eu for cozinhar, criar ou produzir algo, né, eu uso o verbo to make. Então, como eu tô fazendo ali o café, né, não cozinhando, mas indiretamente cozinhando ali, fazendo um cafezinho, então eu uso o verbo to make. Eu coloquei aqui esse em vermelho só porque a palavra some, né, que está aqui, a palavra some, muitos sabem que a palavra some significa alguns em inglês. Mas é dessa maneira que se pergunta em inglês, colocando some nas frases interrogativa. Em português a gente fala né? Posso fazer um cafezinho, um café, um chá, esse tipo assim. Bom, aqui eu coloquei outro exemplo como o verbo to make, que ele é fazer, Butter is made from milk. Manteiga é feita do leite. Então, verbo to make está aqui na sua forma passada e também feita aqui na forma passada em português. Outra coisa, she made a chocolate cake yesterday. She made a chocolate cake yesterday. Ela made, aqui de novo, e também o verbo fazer no passado, make no passado. E aqui mais uma vez o verbo to make traduzido, no caso do passado made, como fazer. Agora nós iremos ver algumas situações que nós usamos o verbo to make, mas ele não é traduzido para o português como fazer. Lembra que eu disse que o verbo to make é fazer quando for criar, produzir ou cozinhar, né? Nessas situações. Mas nós iremos ver algumas situações que eu uso o verbo to make que ele não é traduzido como fazer em português, né? Aqui eu coloquei mais um exemplo aqui, Who makes dinner at your house? Who makes dinner at your house? O verbo to make aqui e o verbo fazer aqui, né? Também. Ok? Então, quem faz o jantar na sua casa? Who makes dinner at your house? Na minha casa é minha esposa. Eu não sou muito de cozinhar, tá? Ok. Aqui eu tenho um exemplo,
To make the bed. To make the bed quer dizer arrumar a cama. To make the bed quer dizer arrumar a cama. Literalmente traduzido seria fazer a cama, só que a cama ali já está feita, não já foi produzida, já foi feita. Então nesse caso aqui é literalmente só arrumar a cama. To make the bed quer dizer arrumar a cama. Olha só um exemplo que eu coloquei. Do you make the bed every morning? Do you make the bed every morning? Aqui o make the bed, né, destacado em vermelho. E a tradução, você arruma a cama toda manhã? Do you make the bed every morning? Se vocês arrumam toda a cama se vocês arrumam a cama toda manhã, dê um joinha aí, dê um like aí, comenta aí se vocês têm esse costume de make the bed every morning, de arrumar a cama toda manhã, ok? Então, to make the bed não é fazer cama, tá? É arrumar a cama. Embora antigamente, o povo né, falavam fazer a cama, mas hoje em dia não falamos mais isso em português. To make a mistake. To make a mistake não é fazer um erro ou engano, é cometer um erro ou engano, traduzido em português. Então, quando usamos to make a mistake, a tradução em português fica cometer um engano ou um erro. A palavra mistake significa engano ou erro. I made a mistake saying those words. I made a mistake saying those words. Aqui a tradução seria: cometi um erro ou um engano, né? Cometi um erro dizendo aquelas palavras. Quer dizer, o verbo to make aqui, repare que não foi traduzido como fazer. Existem várias maneiras, como eu disse. Aqui eu vou colocar algumas. Se eu não estou me enganado, eu coloquei uns 10 exemplos de o verbo to make não ser traduzido como fazer em português. E no final eu coloquei 2 phrasal verbs, os verbos frasais. Lembrando que verbos frasais é o verbo, mais com uma preposição, que ele quer dizer uma outra coisa nada a ver. E eu preparei 2 com o verbo to make, que no final eu vou falar sobre eles. Lembrando que existem vários phrasal verbs com o verbo to make, mas hoje eu separei só 2 para não ficar muito extenso, né? Também eu queria, né? Eu esqueci de falar, eu queria perguntar para vocês se vocês gostaram desse novo horário, né? Às 8 horas, porque às vezes 7h30 ainda estão muito cedo, o pessoal ainda está meio na rua fazendo as coisas, resolvendo as coisas. E também a nossa live sempre vai durar em torno de 35 a 40 minutos no máximo, ok? Então lá pelas 8h35 e 40 no máximo já estamos terminando a nossa live para poder ir trabalhar amanhã. Que eu também tenho que trabalhar amanhã. Vamos lá. To make a decision. To make a decision significa tomar uma decisão. Quando o americano fala make a decision, você tome uma decisão. Você tem que tomar essa decisão. Então, to make a decision não é fazer uma decisão. Então, até posso traduzir como literal, fazer uma decisão, mas nesse caso é tomar uma decisão, fica melhor traduzido. Aqui, ó. We must make a decision by tomorrow. We must make a decision by tomorrow. Traduzindo, fica: temos que tomar uma decisão até amanhã. We must make a decision by tomorrow. Então, até amanhã, make a decision virou tomar uma decisão. Quando eu uso make com a palavra decision, né? Aí a tradução do make em português vira tomar, né? No caso também fazer poderia até ser traduzido, mas é mais comum nós falarmos tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão, ok? I need to make a decision. We must make a decision. Aqui coloquei também to make room ou slash space, né? Ou barra espaço, space. To make room é dar espaço, como eu coloquei na tradução, dar espaço ou afastar. A palavra room significa quarto, mas também poucas pessoas sabem que a palavra room significa espaço, por isso que tem barra espaço. Eu posso tanto falar to make room ou to make space. As duas maneiras estão corretas. Então, to make room quer dizer dar espaço. Make some room, please. Dá um espaço aí, por favor. Então, nesse sentido, olha o exemplo. Make some room, please. I need to put this box here. Make some room, please. I need to put this box here. Vamos ver a tradução?
Afasta um pouco, por favor, preciso colocar esta caixa aqui. Então, afasta um pouco, por favor, eu preciso colocar essa caixa aqui. O cara tá carregando a caixa ali, tem o pessoal, tipo, ali na frente, né? E ele fala, make some room, please. Tipo, dá uma afastadinha, por favor. Assim que seria a tradução em português. Não é fazer um quarto nesse caso, né? To make, fazer room, quarto, não tem nada a ver, né? Então, to make room quer dizer dar um espacinho, né? Afastar um pouquinho, ok? Vamos para a próxima. To make money, essa é muito legal, né? To make money não é fazer dinheiro. Literalmente, na verdade, né? Nós usamos essas gírias em português, né? Nós usamos essa gíria em português, fazer dinheiro, né? Ah, eu preciso fazer dinheiro esse mês, preciso fazer dinheiro. Eu não sei de onde surgiu essa gíria em português, mas provável deve ser que surgiu da tradução literal em inglês, né? Fazer dinheiro, né? To make money. Mas to make money em inglês quer dizer ganhar dinheiro, né? Quando a gente também literalmente quando a gente fala fazer dinheiro em português, nós estamos querendo falar que nós precisamos ganhar dinheiro, né? Porque quem faz dinheiro é só a Casa da Moeda. Então, to make money é ganhar dinheiro, ok? Now, she makes almost $3,000 a month. She makes almost $3,000. Oh, sorry, $30,000 a month. She makes almost $30,000 a month. Ela ganha almost, quer dizer, quase 30 mil dólares por mês. She makes almost $30,000 a month. Então, nesse caso aqui, o verbo to make, né? O verbo to make, nesse caso aqui, virou de ganhar. Quer dizer, o salário dela ali, por mês, ela ganha mais ou menos uns 30 mil dólares. Um salário bem alto. Eu gostaria de ter esse salário. Quem não, né? Vamos lá. Would make. Would make. Would make também é uma coisa interessante. Would make, já no would, né? Quem faz aula comigo aí, que já está ali pelo livro 3, a gente estuda os modal verb, os verbos modais, como é falado em português. E o would é um dos modal verbs, né? O would, junto com make, a tradução seria um. Olha só o exemplo. He would make a great teacher. He would make a great teacher. Quer dizer o quê? He would make a great teacher. Ele seria um ótimo professor. Ele seria um ótimo professor. Então, quando o americano está falando ali, he would make a great teacher, né? Ele seria um ótimo professor. She would make a great dancer. Ela seria uma ótima dançarina. Então, would make, traduzindo para o português, seria um, aí continua a frase. Por isso que eu coloquei a reticência ali no final, né? Seria um, continua a frase. Lembrando que, né, para a gente aprender uma língua, a gente tem que aprender como é que os nativos usam aquele determinado verbo. No caso, lembrando que hoje eu estou só falando sobre o verbo to make. Algumas possibilidades, né, que a gente pode usar o verbo to make aí em outras traduções. A gente aprende a forma literal, a tradução literal dele, mas depois a gente aprende como é que usa ele de outras maneiras. Isso não é só o verbo to make. Não sei quem assistiu a nossa live passada, eu falei sobre o verbo to get, se eu não estou enganado. E eu só disse só foi a ponta do iceberg, né? Só a ponta do iceberg com o verbo to get. Lembrando que o verbo to get significa várias coisas. Ok, let's continue. To make it. Ok, to make it. Tradução. Chegar a tempo, poder ir. Chegar a tempo e poder ir. Na verdade, tem outra tradução aqui no final. Aqui eu vou colocar aqui para vocês também. Vamos lá. She made it to the airport just in time to catch the flight. She made it to the airport just in time to catch the flight. Ok. She made it to the airport. Qual é a tradução? Ela chegou a tempo no aeroporto, bem na hora para pegar o voo. Então, she made it, chegar a tempo. She made it to the airport just in time to catch the flight. Então, ela chegou a tempo no aeroporto, bem na hora para pegar o voo. Então, o made, no forma passada aqui, né? Opa, aqui foi muito. Forma passada e aqui também em português está na forma passada.
eu mudar essa cor aqui para não ficar a mesma. Vou colocar um verde. I cannot make it tonight. A primeira tradução que eu coloquei to make it é de chegar a tempo. E a outra tradução é poder ir, né? Então, quando eu falo I cannot make it tonight. I cannot make it tonight. Quer dizer, eu não posso ir hoje à noite. Eu não posso ir hoje à noite. Então, to make it, né? É poder ir também. Quando eu I cannot make it. Eu não posso ir tonight, no caso, nessa noite. Ok? E outra coisa que eu disse que o make it também é quando a gente consegue falar algo, consegue fazer algo, né? Os americanos, we made it, you made it, man. Nesse caso também poderia usar o did. Dependendo da situação, poderia ser usado o did também. Os dois encaixariam. Então poderia falar I made it ou I did it. Os dois estão corretos, dependendo da situação. Dependendo do que você está fazendo ali. Aí você usa I made it ou I did it. Ok? Então, we made it quer dizer nós conseguimos. Talvez eles passaram ali num concurso ou para uma faculdade, né? Aí eles podem falar yes, I made it. Ok? Então, we made it. Quando vocês terminarem o curso, vocês podem falar yes, I made it. Ou yes, I did it. Consegui. Ok? Let's continue. To make fun of someone. To make fun of someone. This is not a good thing to do. Não é uma coisa boa para fazer, né? Isso se chama bullying. Né? Como fala em japonês, não tire sarro de ninguém. Tire sarro dos seus amigos, talvez, dos seus irmãos, ou algo parecido assim. Mas existe, né? Tirar sarro de alguém. To make fun of someone. To make fun of someone. Né? Tirar sarro de alguém. Não é fazer sarro de alguém. Então, to make fun of someone é tirar sarro de alguém. Exemplo? Don't make fun of him. Don't make fun of him. Don't make fun of him. Não tire sarro dele. Não tire sarro dele. Don't make fun of him. Então, to make fun é tirar sarro. Ok? Então, nesse caso, mais uma vez, o verbo to make não é traduzido em português como verbo fazer. Alright. Nós temos agora to make sure. To make sure é traduzido como ter certeza. Você ter certeza de algo. Quando você tem que ter certeza de algo. Olha um exemplo que eu coloquei aqui. Make sure to turn off the lights when you leave. Make sure to turn off the lights when you leave. Certifique-se, né? Tenha certeza de desligar a luz quando sair. Então, make sure to turn off the lights when you leave. Não é legal deixar a luz acesa, né? Quando a gente sai de casa. Então, make sure to turn off the lights when you leave. Ok? Então, certifique-se, né? Tenha certeza de desligar a luz quando sair. To make sure, então, tradução é ter certeza. Ok? To make believe. Make believe é engraçado, né? A palavra believe é o verbo acreditar. E o to make é o verbo fazer. Quando juntou essas duas palavras, make com believe, vira fingir. Embora nós temos o verbo fingir, mas aqui eu posso também usar o verbo to make junto com believe de fingir. Vamos lá. Make believe you're a pirate. Make believe you're a pirate. Finja que você é um pirata. Make believe you're a pirate. Outro exemplo. Make believe you are on stage. Make believe you are on stage. Stage, a palavra stage é o palco, né? Como coloquei essa ilustraçãozinha aqui. Então, make believe. Finja que você tá no palco ali, ó. Make believe you're on stage and just speak it up, né? Finja que você tá no palco e fala. Vai lá, cara. Just do it. Ok? Então, make believe, fingir, to make sure, ter certeza, e to make fun of someone, tirar sarro de alguém. It's not a good thing to do. Não é uma boa coisa para fazer. Vamos lá. Continuando. Aqui agora é os phrasal verbs que eu disse. Os dois phrasal verbs, os dois verbos frasais. O que é um phrasal verb? O que é um verbo frasal? Nós temos o verbo, né? Nós temos aqui o verbo to make, certo? Nós temos o verbo to make. Deixa eu trocar aqui. E nós temos
a preposição up. Ok, nós temos o verbo to make e a preposição up. Quando nós temos um verbo, né? Quando nós temos um verbo mais uma preposição, em inglês eles chamam isso de verbos frasais ou phrasal verbs. Os verbos frasais é muito importante, extremamente importante nós aprendermos esses verbos frasais em inglês. Ah, eu tenho que aprender os verbos mais os verbos frasais? Sim, se você quiser se comunicar com o americano, entender música, entender filmes, séries, você vai ter que estudar os verbos frasais ou os phrasal verbs em inglês. Porque os phrasal verbs em inglês é usado muito em inglês. Eles preferem usar o phrasal verbs do que o próprio verbo, ok? Então, nesse caso aqui, vamos falar dois phrasal verbs apenas, dois phrasal verbs com o verbo to make. Irei preparar, né, mais aulas falando sobre phrasal verbs, que é extremamente muito importante saber os phrasal verbs, os verbos frasais. Então, phrasal verb é nada mais nada menos que um verbo junto com uma preposição que ele é traduzido como uma outra coisa nada a ver, que não tem nada a ver com o verbo em si ali no caso. Às vezes, né? Nesse caso aqui, to make up. Ah, make up não é maquiagem. Sim, make up é maquiagem quando a palavra está junto ali, make up. Mas nesse caso aqui, make up, to make up. A pronúncia de up é up, tá? Então, to make up significa inventar alguma coisa ou algo, né? Quando você make up something, quando você inventa alguma coisa, você usa esse phrasal verb. Os americanos usam muito isso. Olha o exemplo. Stop making up things, I know it was you. Stop making up things, I know it was you. Pare de inventar as coisas, eu sei que foi você. Stop making up things, I know it was you. Então, pare de inventar as coisas, eu sei que foi você. Então, to make up é inventar algo, né? Quando a mãe tá ali brigando, tá falando pro menino, ó, para de inventar, eu sei que foi você. Para de inventar desculpas, né? Então, stop making up things. Pode ser pode ser qualquer coisa. Eu estou inventando um novo jogo, I'm making up a new game. Então, também seria usado make up. Ok, olha lá, pare de ficar inventando coisas, eu sei que foi você. To make up, outra tradução, tá vendo? Lembrando que um phrasal verb em inglês pode ter mais de 2 ou 3 ou 4 traduções. É um pouco complicado, nós temos que entender eles pouco a pouco. Como é que eu aprendo esses phrasal verbs? Tendo contato com a língua. Não adianta, nós vamos ter que estudar e ter contato com a língua. Como é que eu vou ter contato? Assistindo filmes, assistindo séries, quem gosta de, sei lá, pregações, não importa, você vai ter que assistir algo que você gosta. Como a gente não mora, né, nós moramos aqui no Japão, essa live está sendo transmitida do Japão, então como a gente não mora num país nativo que fala a língua inglesa, então a gente vai ter que buscar, né? Então é legal porque a gente hoje em dia na internet a gente vê bastante coisa. Escute podcast do que você gosta, ou livro que você gosta em áudio. Então é legal a gente sempre ter essa como fala, sempre ter essa proximidade com a língua, ok? Então to make up também significa fazer as pazes. Vamos dar um exemplo aqui, ó. The couple decided to make up after last night's fight. The couple decided to make up after last night's fight. O casal decidiu fazer as pazes depois da briga de ontem. Então, to make up, fazer as pazes. Então, o casal brigou ontem, então, they decided to make up, né? Eles decidiram fazer as pazes. Ok, então, to make up também é fazer as frases. Eu costumo dizer aos meus alunos que eu aprendi bastante meu inglês que eu aprendi foi assistindo a série Friends. E na série Friends eles usam bastante esses phrasal verbs nessas duas traduções. Então, make up também é fazer as pazes, ok? E por último eu coloquei aqui to make out. Ok, to make out pode soar um pouco ofensivo para alguns que já têm um certo domínio da língua.
Mas também ele pode ser outras coisas, tá? Lembrando que eu disse que um phrasal verb existe várias traduções, né? Não tem só uma tradução, pode ter 2, 3 ou 4 ou até mais. To make up é entender algo ou alguém, tá? To make up é to make out. To make out é entender. Eu tava falando make up do outro. To make out é entender algo ou alguém. Um exemplo. She couldn't make out the signature. She couldn't make out the signature. Então, o contratinho ali, ela estava conferindo a assinatura, talvez, né? Então, she couldn't make out the signature. Ela não conseguiu entender a assinatura. She couldn't make out the signature. Ela não conseguiu entender a assinatura. Nesse caso aqui, né? Make out ficou traduzido em português como entender. Sabemos que o verbo entender é to understand em inglês. Eu poderia usar o verbo entender, understand, nessa situação? She couldn't understand the signature. Yes, vocês poderiam usar o verbo entender, que os americanos iriam entender você, tranquilo. Mas eles também falariam dessa maneira. She couldn't make out the signature. Ela não conseguiu entender a assinatura. É uma outra maneira que eles falam. Como eu disse, eles substituem o verbo para um phrasal verb. E a gente tem que aprender o phrasal verb, porque eles falam usando os phrasal verb. Mas eles também usam o verbo normal, claro, né? Ok? Ok, to make out, como eu disse, poderia soar ofensivo para alguns que já têm certo domínio, porque to make out também quer dizer ficar com alguém, né? Você ficar com alguém ali no sentido de gíria que a gente fala informalmente em português, né? Ficar com alguém, ou até a gente fala dar uns amassos, né? Então, to make out quer dizer isso em inglês também. Ou exemplo, I saw them making out at the party yesterday. I saw them making out at the party yesterday. Quer dizer, eu vi eles ficando na festa ontem, né? Making out. Estavam ali nos amassos, nos beijos ali. I saw them making out at the party yesterday. Então, to make out pode ser tanto entender algo ou alguém, né? E a gíria, né? Informalmente, como a gente fala, é ficar com alguém, dar uns amassos, como a gente também fala, dar uns pegas, né? A gente fala assim também. Então, to make out seria uma boa tradução para isso em inglês. Ok, então temos dois phrasal verbs aqui, né? To make, foi o to make out e o to make up. O to make out, existe outras traduções também, né? Porque pode ser usado. Mas se eu não estou enganado, eu só preparei esse. Só preparei essas duas. Bom, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui agora para nossa... Vou colocar aqui. Ok. Bom, deixa eu ver agora os comentários aqui de vocês. Se alguém comentou mais alguma coisa. Shirley, deixa eu colocar os comentários aqui para vocês. A Shirley está comentando. A Kenny comentou também. O Elito também comentou. A Eliana também começou hoje. Boa noite, Eliana. Good evening, né? Boa noite. A Eliana deu uma boa noite, né? Não sei se eu consigo ver aí, vocês conseguem ver? Sim, acho que já estão conseguindo ver. A Eliana deu uma boa noite. O Wesley também deu uma boa noite. Boa noite, Wesley. A Kenny deu... meu filho está adorando as aulas. Parabéns. O filho dela começou aí. A Kenny tem a Dog House, né? Não sei quem conhece a Dog House aí. Que se você tem seu pet, pode levar lá na Dog House. Depois eu vou fazer uns merchan aqui também. Tem alguns alunos, né? Que tem os pais que tem comércio, tem algo assim, né? Tem o Thiago, que tem a esposa dele, que tem ateliê. Então eu vou sempre estar falando aí também. O pessoal tem. A Shiro, que eu não sei nada, não consigo aprender. Ela não consegue aprender, mas inglês, né? Como os meus alunos que estão aí fazendo. O Márcio também deu boa noite. O Márcio também foi o que começou hoje. Boa noite, Márcio, né? O Márcio começou hoje.
O Márcio Johnny, cadê o comentário dele? Aí. O Márcio começou hoje, o Márcio, a Lia começaram hoje. Vamos pegar firme, pessoal, vamos pegar firme, porque como eu disse na aula de hoje, né? Esses 3 anos do nosso curso é apenas o começo, né? Só o comecinho, é só a ponta do iceberg que a gente tem. Então, pessoal, a aula de hoje foi praticamente isso, ó, são 8h35, como eu disse, a nossa live vai durar em torno de 35 minutos. Então, muito obrigado, né? O Juan também, o Juan é o meu irmão que mora lá em Cuiabá, deu good morning, é lá no Brasil, né? Só que aqui para nós é boa noite, né? Para nós é boa noite, mas o comentário dele não quer aparecer. Agora foi. Good morning ou good morning for you e good evening for us, né? Para nós aqui no Japão. Então, espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. Vocês que estão querendo aprender, né, em inglês, entrem em contato. Só lembrando, já ia esquecendo. Por favor, essa semana eu irei colocar o primeiro vídeo no canal no YouTube, né? No YouTube eu irei colocar o primeiro vídeo. Eu vou postar provavelmente quarta-feira. Vou tentar fazer semanalmente, não prometo, porque demora muito para fazer esses vídeos, para fazer até essas lives, preparar essas aulas demora bastante. E eu tenho que trabalhar, eu tenho os alunos também aqui as aulas, então fica um pouco corrido para mim. Mas eu vou tentar semanalmente lançar um vídeo toda semana com aulas explicativas. Alguns pontos importantes que eu gosto de colocar, talvez, que eu já falei nas aulas, mas é bom a gente sempre estar revendo. Então eu espero que vocês se inscrevam lá no meu canal, compartilhem com o máximo de pessoas que puder, ok? Please share this live. Thumbs up, ok? O like, né, como fala o joinha, em inglês eles falam thumbs up, ok? So, hit the button thumbs up, please, and share this video. Thank you so much for watching us, and see you guys next week. Muito obrigado, pessoal, e até a semana... Não, outra semana, desculpa, até a semana que vem. Na semana que vem não temos live, só na outra. Uma semana sim, uma semana não. Até mais. See you guys. Peace.